Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos no nosso encontro de agosto do curso Conhecimento Sagrado. Esse dia que a gente fica esperando aí para chegar logo, para a gente poder estudar junto, né? E vamos então ao nosso estudo de hoje. Marco, bem-vindo. Boa noite, namastê a todos. Simone, me ajuda aqui, que eu sempre apanho na hora de entrar aqui. Vamos lá, apresentar agora. Aí eu não consigo clicar no compartilhar, porque não está me dando acesso ao compartilhar. Tá, tem uma setinha para cima, você está vendo? Setinha. Do lado da mãozinha. Mãozinha, não tem mãozinha. Embaixo, não tem o microfone, a câmera. Peraí, tem, ó. Tem o microfone, a câmera, aí tem ativar a legenda, depois de enviar a reação. Apresentação. E aí depois isso aí, mãozinha. Apresentar agora, isso aí, apresentar agora. Tá, aí ele aparece, escolha o que quer compartilhar. Eu coloco sempre a tela inteira, mas pode ser que às vezes dá problema. Eu coloco a tela inteira. Tá aí bom. quando você colocar a já tela entrei. inteira... Já entrou? Consegui. Então tá ótimo. Eu sempre apanho na hora de entrar. Mas é complicado mesmo. Boa noite a todos. Vamos ver se está todo mundo vendo a minha tela. Deixa eu sair daqui. Estamos vendo a sua tela, Marco. Estamos vendo, aula 8. Ok. Vamos iniciar, então, essa segunda parte do que o Espiritismo nos revela, lembrando rapidamente o que foi a aula 7. Na aula 7, o que a gente viu? Nós vimos que as verdades que são trazidas pelos espíritos, elas são tão velhas quanto a humanidade, né? A gente deu exemplos comparativos de Sócrates, Platão, né? Desde aquela época, o que já se conhecia sobre o que a gente chama hoje de verdades espíritas já era conhecido lá. Por quê? Porque são espíritos que vieram para preparar a caminhada desse conhecimento. Além da história do espiritismo no mundo, né, a gente viu que ele praticamente foi, vamos dizer assim, disseminado em todo o planeta. Ele, a nível de estrutura de reações e observações dos fenômenos espíritas, ele começa nos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos ele vai para a Inglaterra, Alemanha, chega na França. Na França, encontra o grande codificador Kardec, que, por volta de 1855, tem acesso às mesas girantes, e, a partir daí, ele começa a estudar aquele fenômeno, né? 2 anos depois, ele já publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, se você olhar, Kardec praticamente teve 13 anos para trabalhar, né? Ele começou em 55, a primeira publicação em 57, e, posteriormente, né, ele publica o último livro, que é a Gênese, 11 anos depois, com mais 2 anos de estudos e observações que ele fez, foram 13 anos de estudo. Se a gente pegar, por exemplo, Jesus pregou por 3 anos. Ok? Então, o que a gente vai ver? Que esses espíritos são muito preparados, e eles sabem exatamente o que eles vêm fazer. E, posteriormente, os discípulos do Mestre Jesus, né, e aí eu cito João o Evangelista, que reencarna muitas vezes até chegar, né, em Kardec e, posteriormente, em Chico Xavier, eles têm uma missão, né, de trazer luz às coisas que foram colocadas pelo nosso Mestre Jesus. Então, além da história do Espiritismo, nós, no mundo, a gente viu a história do Espiritismo no Brasil, falamos sobre a dificuldade, né, tudo que é bom, na realidade, enfrenta muitas dificuldades, principalmente das trevas. Então, você viu, né, a gente mostrou, por exemplo, como foi difícil a consolidação do Espiritismo nas terras, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, né, chegando, por exemplo, ao ato de fé de Barcelona, né, que, na realidade, foi uma
uma queima da Inquisição, ali de 300 livros, né? Entre eles, além de alguns livros de Kardec, logo as primeiras publicações, o livro de Hermance Dufour, que fala sobre a biografia de Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Então, tudo isso a gente viu na aula passada. A gente terminou a aula falando dos livros do Pentateuco, né? Então, a gente apresentou uma cronologia e, posteriormente, um material que faz uma espécie de uma síntese de cada livro. Hoje, nós damos continuidade falando algumas coisas sobre como colocar, né, o conhecimento espírita em prática. Então, para que a gente comece a refletir, eu vou lembrar para vocês uma coisa que, inclusive, é muito, vamos dizer assim, eu acho que ela é mal interpretada, essa passagem que eu vou passar aqui, que muita gente pensa que a frase é do Leon Denis, e não é uma espécie de, vamos dizer assim, síntese do que o Leon Denis fez. Então, eu vou apresentar para vocês o seguinte. Kardec, no livro da Gênese, no capítulo 18, que chama-se, o último capítulo da Gênese, chama-se Os Tempos São Chegados, no item 17, ele diz o seguinte, eu estou aqui do lado com o meu Kindle, já deixei, né, vou pegar um trechinho para que vocês vejam o que Kardec falou e, posteriormente, o que Leon Denis profetiza em cima disso. Kardec disse o seguinte, nesse item 17, no livro da Gênese. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Ele está falando do futuro, né? Os tempos estão chegados. Então, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não se apoiar sobre a base inabalável. Essa base é a fé. E ele continua, e ele fala mais à frente que há de chegar o tempo em que os homens entenderiam que o Deus é o mesmo para todos. Então, realmente, a Gênesis é um livro assim, maravilhoso. Leon Denis, grande pesquisador também, grande estudioso da doutrina espírita, ele profetiza no livro No Invisível, no capítulo 11, que tem como título Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo. Olha o que ele profetiza. Aos poucos, as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre a vida e a espiritualidade, todos unidos em consonância, em prol do bem universal. Então, isso foi profetizado por Leon Denis nesse capítulo, né, chamado No Invisível, onde ele fala isso, interpretando essa máxima de Kardec, que é citada no livro da Gênese. Em cima disso, o que aconteceu? Com base nessa interpretação de Leon Denis, essa profetização dele, é que a gente ouve aí nos centros espíritas e se ensina também, né, nos cursos que são dados nos centros espíritas, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, Leon Denis não disse, vamos dizer assim, sistematicamente esta frase, mas com base no que ele afirmou, em cima da interpretação que ele fez do livro da Gênese, no capítulo 18, no item 17 de Kardec, você pode, né, analisar que tem um teor de verdade. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Mas como é que a gente pode interpretar isso, já que a gente está falando do espiritismo? Primeiro, os princípios do espiritismo serão coadunados num conceito de fraternidade por todos os credos. Mas quando é que isso vai chegar? Bem provável que isso já esteja acontecendo, né, a partir de 2054, que é quando, vamos dizer assim, a espiritualidade nos traz a notícia
que o mundo de regeneração já estará adentrado. O conhecimento revelado, esse conhecimento é sobre o mundo espiritual, né, que não existe morte para o espírito, né, que o espírito é imortal, e a orientação para a conduta perante a vida. Então, repara, os princípios que norteiam o espiritismo vão estar presentes em todas as religiões, em todos os credos. E lembrando que o conceito de religião, a gente vai falar sobre isso, é o conceito de Marco Aurélio Cícero e, posteriormente, defendido por Kant. E não o conceito que foi manipulado por Constantino, né, onde ele diz que religião vem do latim religare. E a gente sabe que isso é uma enganação, né? Então, ele constrói muitas igrejas e diz que o ser humano está desligado e ele teria que se religar vindo à igreja, né? A ponto de Kardec dizer, né, que fora da caridade não há salvação, porque ele estava, na realidade, fazendo uma crítica ao que a igreja falava, que fora da igreja não há salvação. Então, é bastante interessante a gente verificar essa orientação da conduta perante a vida, porque ela começa com o quê? Com autoconhecimento, com a nossa transformação moral, ou seja, com a nossa reforma íntima. E aí, eu fui buscar uma reflexão para que a gente realmente tem que entender, tem que aceitar esses conhecimentos milenares. Se você olhar Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né, e muitos outros espíritos, Lutero, todos falam da necessidade de transformação moral. Então, o cerne da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. Muita gente fala assim, uma vez eu estava dando uma palestra e eu não sabia que tinha um padre mesmo da Igreja Católica, e teve uma hora que eu abri para comentários e ele perguntou assim para mim: ô Marco, você falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Você disse que a doutrina espírita é baseada no Evangelho de Jesus? Ela é cristã? Eu falei, sim. Mas eu pensei que fosse uma religião paralela. Eu falei, não. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, tudo que se ensina na doutrina espírita é sobre o Evangelho de Jesus. Olha o que foi dito, né, por Carlos Bacelli, ditado pelo espírito de Francisco Xavier, em 2008, na página 74, no livro Doutrina Viva. Olha só, o Chico Xavier já deu mensagem, ok? Em 2008. Sem Jesus, a doutrina espírita apenas se somaria às informações que há milênios se integram no patrimônio cultural e espiritual da humanidade. Se você fizer uma análise, a gente vai ter essa oportunidade de estudar o budismo, né, que já é na próxima aula, depois o hinduísmo, você vai ver que o processo de necessidade de transformação moral é colocado em todos os credos que têm o conceito de, né, amar a um Deus supremo, como todas as coisas, ou amar a Deus como todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. A gente não pode confundir e esquecer que o espiritismo foi um nome encontrado por Kardec. Tá? Essa palavra espiritismo foi Kardec que normatizou ela, a fim de criar um corpo doutrinário, por isso ele criou a palavra. Porém, não podemos nos furtar em entender que a doutrina é dos espíritos. Então, se ela é dos espíritos, os espíritos não se manifestam só em um local. Eles se manifestam em todos os credos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as regiões. Eles sempre, entendendo a dificuldade da humanidade, vão trazendo os conhecimentos aos poucos, à medida em que a nossa moralidade melhora, tá certo? Então, a doutrina dos espíritos, né, traz esse conhecimento com base no cristianismo, ou seja, nos ensinamentos do Cristo. E a doutrina dos espíritos agrega outros credos. A doutrina dos espíritos não é só o espiritismo. A Umbanda é uma doutrina dos espíritos, né? E outras aqui, né, que a gente poderia citar inúmeras, que, na realidade, parte do princípio de escutar os espíritos, verificar o que eles trazem de conhecimento, que possa agregar ao nosso, e que essa base é o amor.
incondicional e irrestrito, como alicerce desse corpo doutrinário. Tá certo? Kardec corrobora a informação de Jesus, de que não foi possível falar tudo, mas os germes da verdade foram lançados. Engraçado, eu sou instrutor espírita há muitos e muitos anos mesmo, décadas. E uma vez dando uma palestra, tinha uma pessoa, que no final da palestra, né, sempre procurou a gente, me procurou e falou assim: Marco, eu era crente. Eu não quis nem perguntar, né, qual era a natureza evangélica, né? Porque o crente pode ser evangélico da Assembleia de Deus, pode ser da Universal, eu não entrei nem em detalhe. Poxa, bacana, você agora está assistindo? Ele, não, eu fiquei muito tocado quando eu soube que tudo que se fala no Espiritismo é sobre Jesus, então eu resolvi começar a estudar. Eu falei, poxa, bacana, rapaz, parabéns. Ele falou, pois é, mas a minha única preocupação é esse negócio de obsessor. Eu estou preocupado, né, porque por muitas vezes as coisas na minha vida não dão certo, e eu acho que é porque eu comecei a ter esse conhecimento e eu comecei a ser obsediado. Para responder ele, eu falei assim, olha, eu vou explicar uma coisa para você. E o que eu expliquei a ele está num vídeo de 2 minutos que eu vou colocar agora. Tá? Então, presta atenção nesse vídeo que você vai entender a resposta que eu dei a ele. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco. Uma angústia enorme, vazio. Tudo que eu faço dá errado. Não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te presidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda, o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não tô aqui para ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou mal. Então, eu acho que ficou claro a resposta que eu dei a ele, né? E esse conhecimento espírita, né, traz responsabilidade. E essa responsabilidade começa com nós mesmos, como nós já vimos no curso de Reforma Íntima, né? Então, o que nós viemos fazer aqui? Viemos aqui para nos melhorar. E tudo isso só pode acontecer através de uma reforma íntima, de uma transformação moral. Vamos ver Kardec, né? A gente está falando do Espiritismo, vamos ver a seriedade, né? A gente já viu, né, a seriedade e o rigor acadêmico, né? Ele utilizou na época dele, no século XIX, a metodologia acadêmica mais rígida para fazer a metodização da doutrina espírita, que foi o positivismo de Augusto Comte. E Kardec, além de ser, né, um espírito extremamente preparado, ele tinha, né, encarnado como Hipólito Léon Denis Rivaio
um rigor científico, porque era um educador, né? Então, olha uma frase, né, que, na realidade, foi uma orientação de Erasto a Kardec sobre uma pergunta que ele fez sobre equívocos que ele poderia cometer. Erasto fala o seguinte para ele no Livro dos Médiuns, na questão 230. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Então, esse foi Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos ver os princípios do espiritismo, que são aqueles princípios que nós acreditamos e que, na realidade, serão, segundo Leon Denis, na sua profecia, né, no livro No Invisível, serão adotados, né, por todos os credos. Eles vão chegar em determinado momento que eles vão entender e vão adotar isso. Primeiro, a existência de Deus, ok? A imortalidade da alma, a reencarnação, a gente tem um slide para falar sobre isso aqui, tá? Então, daqui a pouco eu já falo sobre isso aí. O esquecimento temporário das vidas passadas, por quê? Porque já imaginou se você está convivendo, por exemplo, com um irmão seu, né, e você tem muitas animosidades, e soubesse que ele te matou ou que você matou ele? Então, o esquecimento temporário das vidas passadas é uma misericórdia divina para que a gente possa aprender a amar, independendo do que aconteceu no passado. A gente não pode mudar o que aconteceu no passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. A comunicação dos espíritos, a fé raciocinada, né? A fé raciocinada é aquela que não teme o tempo. Em todas as épocas, ela é capaz de colocar a razão no conceito de fides, de fidelidade, né? Então, a gente tem esse conceito de fé raciocinada. Não me venha com dogmas, né? O Espiritismo traz esse conceito para a gente poder entender. E, para isso, ele se utiliza o quê? Da filosofia e da ciência, além do conceito de religião de Cícero e Kant, que é o quê? Lembrando aí, eu já falei isso várias vezes, é o relegere e não o religare, como Constantino tentou manipular, né? Então, o relegere é o quê? Uma leitura interna, é você olhar para dentro e aí começar a pensar assim, poxa, eu não sou bom nisso, eu tenho que me mudar. Aí, daí vem, né, o conceito da reforma íntima. Então, esse conceito de fé raciocinada, exatamente esse conceito que traz uma religião que Deus está em nós, Deus está em tudo. Ele não pode, né, na realidade, ser o criador de tudo, está fora da própria criação. A lei da evolução, tudo evolui, tudo, sem exceção. Tá? Vamos dizer, um simples princípio inteligente que habita uma célula vai evoluir a ponto de se tornar um anjo. Puxa, Marco, a lei da evolução né? Então, tudo evolui, inclusive os próprios orbes, né? Nós estamos exatamente vivendo um momento de transição entre o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. A lei do amor, que na realidade é uma energia que permeia todo o universo, capaz de unificar todas as forças que nós conhecemos no universo, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, e a força de sincronicidade. Essas são as leis, tá? Que trazem, né, o conceito científico, que são unificadas por essa energia chamada amor. A pluralidade dos mundos habitados, só para lembrar, né, o nosso sistema solar fica aqui no esporão de Órion, tá? E aqui tem bilhões de sistemas solares. Nosso sistema solar está aqui só, tá? Então, você já imaginou se só tivesse vida nesse tamanho de galáxia aqui, só tivesse vida no nosso sistema solar, e, em particular, no pálido planeta azul, como diria Carl Sagan, né, que é a Terra. Então, existe vida em todos os planetas, existe vida em todas as galáxias, e são bilhões. O conhecimento revelado no Pentateuco, ou seja, os 5 livros, né, que fazem a base da doutrina dos espíritos, é dos espíritos, é uma inteligência coletiva. Kardec organizou através de um método científico que a gente já falou,
foi o positivismo. Vamos falar da reencarnação. A reencarnação, até o ano de 552, tá? Dentro da Igreja Católica, ela era aceita. Mas aí o que aconteceu? Começaram a negar a reencarnação para torná-la sinônimo de ressurreição. Ressurreição contraria as leis de Deus. É como se, né, você morresse, então rompeu o cordão fluídico que te dá a vida, que te traz a eletricidade da vida, e você retornasse a viver. Né? Isso não acontece. Então, quando a Igreja Católica, no Segundo Concílio de Constantinopla, na Turquia, no ano de 553 depois de Cristo, ele passa a negar a reencarnação porque torna sinônimo de ressurreição. Aí você fala assim, Marco, mas deve ter tido um motivo, né? Claro. Tá? Teodora, que era a esposa do imperador da época, Justiniano, que era uma escravocrata desumana e muito preconceituosa, temia que, se isso fosse verdade, reencarnação, né? Voltar a nascer de novo, né? Ela poderia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra. Tá? Então, até o ano de 552, a Igreja Católica acreditava na reencarnação. Tá? Não declaradamente, mas os estudiosos, os pesquisadores que tiveram, principalmente nos ensinamentos paulinos, né? Das cartas de Paulo, né? A Igreja Católica é muito mais paulina do que qualquer outra coisa. Então, eles acreditavam e depois, a partir daí, passaram a negar. Vamos ver os princípios metodológicos do estudo do Espiritismo. Então, eu peguei duas frases, né? Uma que está no Livro dos Espíritos e a outra, né? As duas, aliás, estão no Livro dos Espíritos em momentos diferentes da introdução. O estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Ou seja, você não adquire, você não conquista conhecimentos sem um esforço, tá certo? Então, tudo que a gente conquista para o espírito, inclusive o conhecimento espírita, depende do seu próprio esforço, né? Tanto é que você não vê um verdadeiro espírita tentando convencer ninguém. A gente sabe que cada um tem o seu tempo, ok? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio. Qual é o princípio do Espiritismo? A base doutrinária, que são os 5 livros de Kardec. E acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, que vem atrás do quê? Que vem através dos demais autores. Entre eles, eu cito como principal Chico Xavier. Tá certo? Então, esses são os princípios metodológicos de continuidade, de perseverança, de trazer à tona a fé raciocinada, trazendo a ciência, a ponto de Kardec dizer, quando a ciência negar qualquer das afirmações ou princípios colocados na doutrina dos espíritos, abandone o que está escrito aqui e fique com a ciência, a ponto de Kardec fazer esta afirmação. Então, é um rigor metodológico, é um rigor científico muito grande. Para quem não conhece o Espiritismo e pensa que é apenas um relato, né, fantasioso, né, eles não sabem corretamente como a coisa aconteceu. Quais são as diretrizes seguras para o ensino da doutrina? Aí eu quis fazer uma espécie de um resumo através de uma citação de Joana de Ângeles. Tá? Foi um conteúdo proferido por Divaldo, né, numa palestra pública, né, e foi compilado num opúsculo chamado Novos Rumos para o Centro Espírita. Foi publicado pela Livraria Espírita Alvorada. Tá? No que se refere à qualidade da prática mediúnica. Tá? Isso faz parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? E é fantástico quem puder ter acesso a esse projeto do Manuel Filomeno de Miranda. Tem vários livros maravilhosos, principalmente para quem é dirigente de centro espírita ou quer se aprofundar mais para entender como é que essa unidade de ensino se torna real. Então, foi colocado por Joana 3 frasezinhas que são fantásticas para qualquer centro espírita. Primeira coisa, espiritizar.
A gente tem que desenvolver mediunidade dos nossos médios, das casas espíritas, e para desenvolver a mediunidade, não é através de imagem de luz, né? Você tem que estudar, você tem que estar disposto a se tornar um canal de receptividade para receber as instruções, as inspirações, né? Para quem tem a possibilidade da passividade para a incorporação do espírito. E uma outra coisa que vale a pena a gente falar. Na realidade, a gente fala assim, por exemplo, na Umbanda, né? Eu incorporei o caboclo tal. Tá? Na realidade, se você pegar no conceito da palavra, tá? Quem incorpora não é o médium, quem incorpora é o espírito. Tá? Pensa nisso. Em movimento para dentro. Corpóreo, corpo. Quer dizer, ele adentra ao corpo. Então, quando, né, qualquer pessoa fala assim, fulano incorporou, tá? Na realidade, quem incorporou foi o espírito. Tá? Então, eu chamo essa atenção só por uma questão didática, mas as pessoas até hoje têm esse hábito, né, de dizer fulano incorpora ou incorporou e tal, e na realidade quem incorpora é o espírito. Então, espiritizar, ou seja, aproximar o médium, né, principalmente os trabalhadores, dos espíritos, né? E para isso é necessário estar em plena reforma íntima. Qualificar, o que significa o conceito de qualidade? Qualificar não é quantidade, não é o número de vezes que você assiste a palestra, não é o número de livros que você lê, é você colocar aquele ensinamento no seu coração e praticá-lo não só consigo mesmo, mas para com todos aqueles que a vida te apresenta. E humanizar, né, a ponto de Emmanuel dizer que o maior objetivo dos seres humanos é se tornarem humanos. Por quê? Não dá para conceber um ser humano, entre aspas, né, com, vamos dizer assim, um impulso animalizado de matar uma outra pessoa, agredir uma outra pessoa. Então, quando você fala humanizar, né, Joana quis dizer esse conceito do próprio Emmanuel, né, se tornar mais humano. E quando você se torna mais humano, você domina a sua animalidade, os teus instintos animalizados, os teus impulsos, que por muitas vezes saem do cérebro reptiliano, né? Aquele coisa de quase que é um instinto, né? Então você tem o cérebro reptiliano, o cérebro, né, que é responsável pelos teus instintos, né, aqueles impulsos praticamente que você traz de vidas passadas. Depois você tem o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, e depois você tem o córtex cerebral, que é onde você consegue, vamos dizer assim, pensar sob a ótica da tua fé e, posteriormente, agir com sabedoria. Então, esse resumo que Joana traz através da pena de Divaldo, eu acho fantástico. São 3 palavrinhas que todo centro espírita deveria pensar em agir para produzir isso na sua casa e, particularmente, em todos os médiuns que se propõem a ser trabalhadores. Qual a necessidade para o aprendizado da base dos ensinamentos do Espiritismo? Essa mensagem foi trazida em 2016 pelo meu guia chefe. Eu estava num trabalho de Umbanda e, durante a sessão, né, na Umbanda, a gente dá aconselhamentos. Existe o conceito de aconselhamento na Umbanda, né? Então, isso me veio à boca e depois eu fui escrever para que eu não esquecesse, né? O Caboclo Urubatão da Guia, que é meu guia-chefe na Umbanda, ele falou exatamente para uma pessoa que eu estava aconselhando, né, junto com o Caboclo, sobre uma orientação que ele queria aprender a amar, mas era difícil, não sei o quê. Aí ele falou exatamente isso. Se quisermos encurtar o tempo de aprender, eu nego aprender, eu nego estar preso, então quero a liberdade. Então, liberdade para amar. É necessário aumentar a intensidade da aprendizagem. Eu achei isso fantástico e eu quis trazer aí para vocês. Uma frase que os espíritas repetem muito, né, que foi ditada pelo Espírito Verdade, que na realidade é Jesus, em 1860, né, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6,
na página, na primeira edição, eu tenho a primeira edição do Evangelho, viu? Está na página 94. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tá? Então, isso também é citado na Gênese, tá? No item 42 do capítulo 1. Então, olha a profundidade desse ensinamento. Espíritas, amai-vos. Ou seja, não adianta você ter instrução se você não está treinando, porque o amor é uma energia que deve ser treinada. Então, você tem que treinar essa sua capacidade de amar, essa tua percepção em ceder-se ao conceito de amar a si mesmo, né? Amando o Pai em primeira instância e ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro mandamento. Amar. O segundo é instruir, ou seja, trazer para você novos conhecimentos que tragam a tua possibilidade de transformação moral. Então, isso foi dito pelo Espírito Verdade, que na realidade é Jesus. Que o exemplo e os ensinamentos de Jesus nos sirvam de vontade permanente em aprender a amar. Então, muita gente fala assim, poxa, Marco, eu tenho que imitar Jesus? Tem livros, inclusive, A Imitação do Cristo. Né? O Humberto Roden tem alguns livros, Cristo Cósmico, vários livros do Humberto Roden, o próprio Novo Testamento do Humberto Roden, ele fala dessa necessidade do aprendizado do amor, que nós ainda temos muito pouca capacidade de amar. Então, isso tem que ser treinado. E para treinar o amor, você tem que jogar fora, né, entre aspas, o seu orgulho. Você tem que domar, né, o seu egoísmo. Porque o amor é uma energia que se expande incondicionalmente. Ela não estabelece condições para se irradiar. E o exemplo de Jesus é o melhor exemplo, a melhor forma de entender o que é o verdadeiro amor. Tá? Então, nós estamos aqui passando, né, essas experiências terrenas para fazer isso aqui, ó, aprender a amar. Né? E a gente diz que, né, que a gente tem a vontade permanente de seguir o Mestre Jesus. Ah, mas é difícil? Quem disse que é fácil? Tudo começa com o quê? Com autoconhecimento. Com a necessidade que você vai entender de si mesmo, não adianta ninguém falar, de se melhorar, de se transformar. Vamos ver sobre a conduta espírita. Algumas reflexões, né? Algumas frases que trazem reflexão. Madre Teresa de Calcutá, né? Ela falou para um médico na Índia, eu acho a vida de Madre Teresa fantástica, as mãos que ajudam são mais sagradas do que as mãos que rezam. Até porque rezar é repetir. Né? Então, às vezes, tem gente que reza e não tem a menor noção do efeito energético que possa estar causando, porque às vezes não é nenhum. Rezar é simplesmente repetir. Orar é conversar. E prece é pedir. Então, essa frase de Madre Teresa de Calcutá é fantástica. As mãos que ajudam são mais sagradas que as mãos que rezam. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Mahatma Gandhi falou isso. Não adianta você dizer, o mundo tem que melhorar se você não melhorar. Então, Mahatma Gandhi foi brilhante quando ele falou isso. Então, a mudança começa em mim. A mudança começa em você. Só dessa forma é que o mundo vai mudar. Porque o mundo é o reflexo o quê? Das almas que habitam o planeta, encarnadas e desencarnadas. A partir do momento que cada um de nós se propõe a uma transformação moral, a uma transformação através da disciplina do ego, você está começando a melhorar. E melhorando, você está melhorando o mundo. Sem um iniciado espírita, ser um iniciado espírita significa ser o coração, a cabeça e as mãos do mestre. Jesus disse, carregue meu peso é luz. Tá? Então, essa passagem de Jesus, quando ele fala, carregue meu peso, é para que você internalize, através do conceito de religião, olhando para dentro de si, comece a perceber quais são suas falhas, onde você não está agindo corretamente. Então, a partir do momento que você começa a refletir os ensinamentos do mestre e os seus exemplos no seu coração, você não deixa que dogmas,
né, que a sua mente, né, representada aqui como a cabeça, permeie atitudes que, na realidade, se repetem, às vezes, por muitas e muitas encarnações. E as mãos é para a ação, para agir. Não adianta, né, tocar o coração, disciplinar a mente, se as mãos não agirem. Então, ser um iniciado espírita é você ter esse conceito do coração, na cabeça, ou seja, internalizar na sua mente disciplinada e na ação junto ao mundo. Temos que treinar, aprender a ser trabalhadores da luz, irradiar o bem e absorver e dissipar o mal. Nós temos que ser, na realidade, vamos dizer assim, estações terminais do mal. É comum, por exemplo, no conceito que a gente chama, né, popularmente de fofoca, que alguém venha falar alguma coisa para você, aí quando alguém vier falar, se você, né, não quiser dizer, não quero saber, né, se você quiser acolher aquela pessoa, que às vezes ela quer desabafar, falando mal dos outros, tem pessoas assim, né, escute, mas não passe mais à frente. Porque a partir do momento que você passa à frente, você está disseminando o mal. E nós temos a obrigação, sendo trabalhadores da luz, em dissipar o mal. Então você simplesmente absorve o mal e dissipa ele pensando em coisas boas. Então, Mestre Jesus, né, nos deu esse exemplo, que ele, na realidade, conseguia dissipar o mal através até do seu, não só do seu exemplo, através de suas ações, mas principalmente através do seu olhar. Obsessores tinham verdadeiro ojeriza de chegar perto de Jesus. Por quê? Porque a irradiação dele, o padrão vibracional dele era tão alto que os obsessores não conseguiam chegar. Então, aquele papo de dizer que ele foi tentado no deserto por 40 dias é muito bonitinho para a Igreja Católica. Tá? Nenhum obsessor, por mais qualificado que ele fosse, teria energia suficiente para suportar a luz de Jesus. Tá certo? A missão de todo espírita, até botei uma estrelinha aqui, é com a educação de si mesmo e do próximo. E tudo depende do seu autoconhecimento, autoconsciência e reforma íntima, como a gente já falou. O pensar, o agir e o falar sempre tem mais peso de responsabilidade sobre aquele que tem mais informação, conhecimento e consciência. E também me foi dito pelo meu guia-chefe, o Batão, tá? Talvez até chamando minha atenção, tá? Sobre os meus deslizes, porque eu também tenho deslizes. Então, ele me chamou a atenção, talvez, através dessa frase, né, que eu tinha muito conhecimento e, obviamente, tendo muito conhecimento, você tem mais responsabilidade. Então, todo o conceito de pensar, agir e falar sempre vai ter mais peso de responsabilidade sobre aquele que tem mais informação, que tem mais conhecimento, que tem mais consciência. Pense sobre isso. Se tornar um iniciado espírita traz contigo comprometimentos que não retornam. Não dá para voltar. Depois que você entrou, como se você tivesse aberto a porta, vai ser difícil você sair pela mesma porta. Não dá. Você tem que continuar em frente. O ser humano tem que aprender a sair da sua casca grossa. O que é a casca grossa que nós nascemos? Nós nascemos simples e ignorantes, lembra? Está escrito no Livro dos Espíritos. Essa casca grossa, na realidade, é o ego. Nesse momento que você começa a partir o ego, a disciplinar o ego, a colocar o ego dentro de um conceito energético de amar a si mesmo e amar ao próximo, nesse momento você começa a nascer para a luz. E, quando você nasce para a luz, você está dando o quê? Um facho, pequeno facho, para a mudança do mundo. Então, pensem sobre isso, que a responsabilidade está sobre o ombro de cada um de nós, para que nós possamos chegar no mundo. O mundo é padrão vibracional, no mundo de regeneração. Então, depende só de nós. E que Deus, Jesus e nossos mentores nos ajudem e orientem a entender e praticar essa nova educação. Lembro a vocês que ninguém deve dormir sem fazer sua prece, sem conversar com seu mentor, sem agradecer o dia
de vida que você teve e, principalmente, pedir orientação ao seu mentor, pedir que seu mentor esteja com você no momento do seu desdobramento, para que você possa ser conduzido a locais de trabalho, estudo ou tratamento. É isso que a gente deve fazer quando a gente, na realidade, faz uma petição, ou seja, faz uma prece, tá? Principalmente antes de dormir. Então, reflitam sobre isso e comecem a fazer isso. Bom, vamos falar de alguns conhecimentos bastante óbvios dentro da doutrina espírita. Primeira coisa, Deus, criador de tudo, inclusive, ele cria a matéria, né, e cria os espíritos. Tudo é criação. E existe uma coisa chamada o hálito de Deus, que é o chamado fluido cósmico, que ele permeia tudo, ele está em tudo que é lugar. Então, essa manipulação do fluido é que vai criar os estágios da matéria. Então, né, o fluido vital, a energia pura, o que a gente chama de éter, né, que foi chamado, né, pelos antigos socráticos, né? Inclusive, Tales de Mileto, que é um pré-socrático, Parmênides, Heráclito, que são pré-socráticos, já falavam sobre o éter, que era uma substância que eles não sabiam o que era, que permeava todo o mundo. Então, repare que esses conhecimentos são antigos. O plasma, né, que é um estado da matéria, que foi reconhecido, né, há poucas décadas, depois o gás, o líquido e o sólido. À medida que isso vai adensando, né, chega no que a gente chama de matéria. Então, essa é a chamada tríade universal do conceito da doutrina dos espíritos. Como é que o espiritismo entende a nossa relação com Deus? Isso é importante, porque a gente não vai ver isso em muitos estudos, tá? Quando eu, estudando sobre teologia e, vamos dizer, as pessoas que fizeram esse conceito, não só de religião, mas de entendimento sobre Deus, eu analisei isso e cheguei a uma conclusão que você vai ver. Conceito de monismo. Tá? O que é o conceito de monismo? Tá? Do grego monos, um. As teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo. Isso é metafísica. Ou seja, a existência de uma única divindade que está em tudo e permeia tudo. Com esta forma de pensar filosófica, o universo é uno em Deus. Então você vai reparar que uma das primeiras pessoas que conseguiu conceituar isso mais ou menos dessa forma foi a Helena Blavatsky. Helena Blavatsky foi levada para um ashram no Tibete, né? E lá ela teve muitos conhecimentos. Estão dentro de vários livros, né, de Helena Blavatsky, que são fantásticos, são livros esotéricos. Ela traz esse conceito também. Aqui estão com as minhas palavras, mas quem tiver oportunidade, leia, né, um livro qualquer livro de Helena Blavatsky, ela vai falar sobre o monismo. Tem o conceito de monoteísmo, que está na Bíblia. Né? É a doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, um único Deus. Qual é a crítica que a gente faz aqui? Deus não se personifica. Deus não se quantifica. Marco, você está dizendo, então, que o monoteísmo é uma questão, por exemplo, de semântica, de entendimento. Porque quando você analisa esses dois conceitos, você vai verificar uma pequena diferença. Enquanto o monismo constata a existência de Deus, no monoteísmo existe um único Deus. Então, partindo do princípio que Deus você não quantifica, Deus você não personifica, né? O homem, quando entende que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, ele acha que Deus, né, tem corpo físico, 2 braços, né? Ele cria uma antropoformia, vamos dizer assim, de Deus. E Deus é energia, é uma energia inteligente, princípio que rege todo o universo, princípio básico, né, e primordial de todo o universo. Então, existe uma diferença entre acreditar que existe um Deus e acreditar que existe Deus. Essa diferença nem sempre é notada, né? Nos textos que você estuda, na própria teologia, você não consegue verificar isso se você não tiver esse conceito bem arraigado na sua mente. Por diversos autores, e até porque, se considerarmos no monoteísmo uma abrangência nessa compreensão, poderemos entender que esse Deus é absoluto,
é o mesmo e está presente em todas as religiões. Olha aí o que, na realidade, Leon Denis profetizou através do que Kardec falou lá na Gênese. E habita em todas as suas criações. Então, você não pode conceber Deus fora da sua própria criação. Né? Deus está em nós. Eu não preciso olhar para o céu para achar que Deus está em algum local no céu. Né? Tanto é que o verdadeiro Pai Nosso, em aramaico, que está lá na pedra, que eu mostrei o vídeo para vocês, né? O Pai Nosso, não é que estás no céu, Pai Nosso dos céus, né? Que está. Deus não está localizado no céu, Deus está no céu, está na terra, está no interior da terra, está em nós. Então, o conceito real, numa análise teológica, com mais profundidade, não é Pai Nosso que estás no céu, é Pai Nosso dos céus. Marco, eu poderia até melhorar isso. Pai Nosso que está em tudo. Aí você fala assim, então esse conceito nos leva a entender o quê? A imanência de Deus e a transcendência. Então, Deus é onipotente, poder absoluto sobre todas as coisas, é onipresente, tem o poder de estar presente em todo lugar, e é onisciente, o poder de saber tudo. E outra coisa, a imanência de Deus, tá? Ser imanente é a presença dele em tudo, tá? Não nega a sua transcendência. A transcendência é a presença além de tudo. Isso porque a essência infinita está presente em todas as existências finitas. Vamos voltar aqui, então. Deixa eu sair daqui, eu faço mais rápido aqui. Ó. Vejamos algumas citações, né, que corroboram esse conceito que a gente passou de monismo. Nós estamos no Pai como o Pai está em nós, palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Muita gente fala que é um transtorno de personalidade de Jesus, né? Eu já vi psiquiatra falando isso, tá? E é um grande equívoco, né? Porque eu e o Pai somos um significa que a energia crística que Jesus portava era a energia, na realidade, né? O que é Cristó? É aquele que está jungido, aquele que está unido à força maior, que é a Deus. Tá? Então, eu e o Pai somos um, é uma passagem de uma palavra de Jesus para dizer que a energia dele estava, vamos dizer assim, concretizada, estava realizada no Pai. Por isso ele fala isso. Isso traz uma confusão para a teologia católica enorme, porque aí vão passar séculos e séculos discutindo se Deus era divino ou se Deus era humano. Tá? Então, a teologia, principalmente dos primeiros cristãos, não entendeu o que, na realidade, Jesus estava falando aqui. Vamos ver algumas citações da doutrina espírita. Na Gênesis, no capítulo 2, no item 16, encontramos uma citação: Deus é único. E ainda, no mesmo capítulo, item 19, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só desses atributos, ele coloca os atributos de Deus, né? Que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. É engraçado porque na teologia, a gente estuda que existe a teologia positiva e a teologia negativa. A teologia positiva é aquela que diz que Deus é tudo. E a teologia negativa é aquela que não consegue dizer o que é Deus, né? O que é, como é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, não é o que é. Que é Deus? Então, ela diz simplesmente o que Deus não é. Essa é a teologia negativa. Então, essa passagem aqui, né, reafirma exatamente esse conceito monista. Na Gênese, a natureza inteira está imersa no fluido divino. Ou, falando aqui em outras palavras, né, Deus está presente na sua própria criação. Ou, segundo o princípio de que as partes de um todo são da sua mesma natureza. Olha a afirmação. E tem as mesmas propriedades que o todo. Cada átomo desse fluido
se assim podemos exprimir-nos, possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. Estamos, assim, constantemente na presença da divindade. Estamos nele, como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Então, isso está colocado na Gênesis. Ali, a Gênesis é um livro fantástico, né? Então, repara, dentro dessa análise aí, né, curta que a gente fez, fica fácil você entender que, na realidade, o Espiritismo é muito mais monista do que monoteísta. Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Citação do Evangelho. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. E é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés. Só para lembrar, Deus não se comunica diretamente com os humanos. Ah, e o Monte Sinai, Marco, lá quando Moisés recebe, a gente já viu isso quando estudou o Antigo Testamento, foram emissários do Cristo que passaram a Moisés, né, vamos dizer assim, a primeira aliança. Foi conhecido como os 10 mandamentos. Acredito que nessa última citação, apesar de encontrarmos a palavra religiosa monoteísmo, sua referência ampla, como a gente explicou anteriormente, e se refere a todas as religiões, todas as crenças e todas as coisas que existem no universo. E somadas às palavras de Jesus, podemos concluir que o Espiritismo é muito mais monista, porque ele acredita que o Deus Supremo está em tudo, inclusive na sua criação, do que monoteísta. Né? Então, você não quantifica Deus. Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é o que é Deus e também não é quem é Deus. Porque se você fala o que é Deus, você objetiva Deus. Se você pergunta quem é Deus, você personifica Deus. Então, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já fica claro, né, ali, que, na realidade, o Espiritismo é muito mais monista do que monoteísta. Mas isso é um aprofundamento semântico das palavras. Tá? Então, não vamos brigar por causa disto. Muitas das passagens que se referem ao monoteísmo, na realidade, se você analisar com mais profundidade, você vai ver que eles estão querendo dizer monismo. Tá? Mas fica aí o alerta para que vocês possam refletir. Falamos sobre isso aqui, né? Da relação que Deus está em tudo, está dentro da sua própria criação, está em nós. Eu não preciso olhar para o céu para entender o conceito de Deus. Daí vem a questão que a gente consegue entender de Cícero e Kant, né? Que se Deus está em mim, a religião é um relegério, é uma releitura. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim para encontrar Deus. Então, essa é realmente a forma de entender a religião, e foi isso que eu defendi no meu TCC de teologia. Necessidade de entender o verdadeiro conceito de religião. Olha o que a gente falou aí, ó. Tá certo? Então, tudo que eu já falei aí está escrito aqui para quem quiser se aprofundar. Se houver qualquer dúvida posteriormente, pode perguntar através do WhatsApp. A Simone sempre me passa, mas está aí tudo que eu expliquei. Tá certo? Para evoluir, é necessário entender e praticar as leis sagradas. Lembrando que as leis sagradas começam o quê? Na primeira aliança, que são os 10 mandamentos. Tá? Então, você começa a entender quando, por exemplo, muitos veganos, né, pegam esse quinto mandamento e falam assim: ó, não matarás, você não pode matar animal, você não pode. Né? Então, tudo depende da compreensão e da época que isso acontecia. Então, na época em que não se tinha esse conhecimento, se matou, né, muitos animais para comer. Né? O conceito de ser vegano, posteriormente se tornar vegetariano e por aí vai, né, depende também da tua disponibilidade orgânica. Tem gente que, se tirar, por exemplo, a proteína animal, vai entrar no animismo, ou vai entrar num conceito de deficiência energética profundo, uma anemia. Tá? Então, tudo isso aqui depende muito do nível de consciência para que você possa entender melhor. As leis naturais que estão impressas em nossa consciência, né, que foram trazidas no Livro dos Espíritos,
Opa, deixa eu voltar aqui, perdão. A lei da adoração. Adorar, né? O que é o conceito de adorar? Tá? Dora, a. Então, é o conceito de dedicação suprema, de, vamos dizer assim, negação de si para o conceito de devocionamento. Adoração traz esse conceito. Então, nós devemos adorar quem? Deus. Tá? Quem é motivo de adoração é Deus. E não imagens. As imagens, na realidade, servem apenas como uma referência para a nossa mente, que ainda não tem possibilidade de nem fazer, às vezes, uma prece que chegue em determinado alcance. Né? Nosso mentor tem que ser, na realidade, o guardião, às vezes, de uma prece nossa, que possa chegar, por exemplo, ou levar, por exemplo, para um desencarnado. Às vezes a gente não tem constância nesse conceito de fé. Tá? Então, a adoração está ligada a esse conceito de dedicação, de você estar devoto, né, a Deus. E nós devemos ser devotos a Deus. A lei do trabalho, em todos os aspectos, né, eu já falei para vocês, quando você encarna ou está desencarnado, você não tem consigo um passaporte, você tem uma carteira de trabalho. Então, da mesma forma que você trabalha para cá para sobreviver, você trabalha no mundo espiritual para poder começar a entender, né, as leis verdadeiras do Pai. Lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição. Puxa, Marco, lei da destruição, claro. O conceito da destruição é necessário para uma reconfiguração de um novo ser. Por exemplo, você tem que destruir o homem velho para que nasça o homem novo, como diria Paulo de Tarso. Né? A lei da sociedade, tem que aprender a viver. A lei do progresso, tudo progride, nada é estagnado. A lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça e amor e caridade. Repara, se eu pegar as leis mosaicas e somar com essas leis aqui, nós temos aqui o maior estatuto planetário. Nós temos aqui, vamos dizer assim, um ordenamento jurídico para as convivências humanas. Mas o ser humano parece que ainda não entendeu a necessidade de colocar em prática essas leis. Não só a mosaica, tá? Que é uma citação bastante sábia a ponto de Jesus dizer: eu não vim destruir as leis. E como Jesus era judeu, ele falava para os judeus. Então, eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Tá certo? Então, quando você entende esse conceito, você fala assim, caramba, nós temos aqui, talvez, né, a maior codificação ética e moral do comportamento em sociedade. Se, por exemplo, pegássemos o Evangelho, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e adotássemos isso como nossa Constituição, né, o Brasil estaria salvo. Né? Apesar de sabermos que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, nós ainda estamos um pouco distante devido ao quê? À falta de moralidade, principalmente daqueles que têm poder, daqueles que estão em cargos que, na realidade, deveriam trazer o bem à sociedade, né? E, por muitas vezes, tomam decisões baseadas no seu ego, no seu orgulho, né? No conceito egoísta de ser, ou de privilégios próprios, ou privilégios, né? Como está na moda, partidários, né? Todos esses que tomam essas decisões, ao desencarnar, vão se arrepender amargamente. Entendendo como fortalecer a sua fé e realizar a sua prece corretamente. Eu diria que o Evangelho ele te dá, vamos dizer assim, o conceito, né, do que é uma fé religiosa, que está sintetizado aqui. A fé religiosa é o sentimento de confiança. Confiança está ligada ao intelecto, à tua mente. E fidelidade está ligada ao coração, a uma crença que está em nós e nos mantém conectados a Deus. Então, esse papo de religare, como, né, Constantino passou para Lactâncio para que ele pudesse, vamos dizer assim, trazer o conhecimento em latim, religare, dizendo que você estava desligado de Deus e a igreja que ia te ligar, isso, na realidade, é uma grande falácia, como diria hoje em dia, foi uma grande fake news que a Igreja Católica
nos vendeu e continua nos vendendo até hoje, tá? Porque Deus está em nós. Você não precisa, na realidade, ser devoto de nenhuma religião, vamos dizer assim, como conhecemos no mundo, tá? Para ser um devoto de Deus, porque você conhece pessoas que são ateus, na realidade, têm muito mais moralidade e são muito mais presentes na presença cristã do que aquele que, às vezes, vai à igreja todo dia. Tá? Então, na realidade, isso que está em nós, né, essa energia crística, que, na realidade, guarda essa centelha divina, essa mônada, que faz parte do nosso Pai Maior, ele, na realidade, permeia tudo que a gente possa sentir, falar, fazer e pensar. Só que a gente tem que despertar essa nossa consciência para entender isso. Esse é o conceito de fé religiosa que o Evangelho traz com muita propriedade. E qual a condição de fé inabalável também no Evangelho? É a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. O que eu devo crer? Um Deus absoluto, que, na realidade, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não sei amar o próximo. Começou a entender a relação que se faz? Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então, olha essa palavra. Eu enfrento a fé, na realidade, trago o conceito de fides, de razão, né? Para o entendimento do que eu chamo de fé, trazendo em todas as épocas da humanidade, inclusive submetendo a ela a ciência. Puxa vida, né? Tem determinadas crenças que são colocadas, por exemplo, no Antigo Testamento, ou o próprio Novo Testamento, que, na realidade, foram manipulados. A gente viu isso quando estudou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? A fé associada à energia do amor produz a interação das 5 forças do universo, como eu já falei. Né? Força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e força de sincronicidade. Né? Aí você entende uma senhorinha que é curandeira, tá? Faz uma cura lá de uma erisipela, e ela não tem conhecimento científico nenhum, nunca estudou o espiritismo, e ela consegue curar aquela pessoa. Por que ela consegue curar? Porque ela está se doando em amor. E quando ela se doa em amor, ela consegue interagir com essas 5 forças do universo. Se o receptor tiver também fé naquilo que está sendo produzido, ele tem a capacidade de assimilar e se curar. Tá certo? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Isso me remota a um preto velho, ainda encarnado, que procura um padre, né, porque os padres católicos viviam, né, nas áreas de engenho, nas senzalas, e faziam exatamente, tentando, né, trazer os negros escravos para um conceito de fé cristã. E um preto velho, que na realidade na época estava encarnado e era escravo, pergunta: eu não sei falar a palavra bonita, né? E aí o padre pergunta a ele: mas como é que você faz a sua prece, né? Ele fala assim: pai, estou aqui para o trabalho, me ajuda, porque eu acredito no Senhor. Então, esta simples palavra de coração, falada, na realidade, com o sentimento da alma, traz mais efeitos do que, às vezes, uma prece proferida com palavras bonitas e muito proselitismo. Antes de orar, se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Tá certo? Então, o conceito do perdão é fundamental. Às vezes, o perdão para si mesmo. Nós erramos. Quem acha que não erra, que atire a primeira pedra, como o Mestre Jesus nos ensinou. Então, o primeiro a ser perdoado somos nós mesmos. Nós temos que aprender a nos perdoar. Se você não se perdoa porque você errou, e todos nós erramos, né? Erramos nessa vida, imagina nas vidas passadas, porque nessa vida é a top de linha, é a versão top de linha, porque nas passadas eram versões muito piores, tá? Então, a gente tem que aprender a nos perdoar.
Tá certo? Esse é o primeiro conceito, né? O auto-perdão é o primeiro conceito da cura da alma. Tá? Só você verificar em qualquer trabalho de cura, tudo começa com auto-perdão. Orai, enfim, com humildade. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, na realidade, antes de dizer que tem uma trave no olho do seu amigo ou inimigo, né? Que tem uma fagulhazinha, que tem alguma coisa, olha a trave que tem no seu olho. Tá? Então, antes de procurar defeito nos outros, procure em você. A prece é um ato de adoração, ou seja, submissão ao Pai. Tá? Esse conceito aqui de adoração, você está sublime, você está totalmente entregue, sabendo que esse conceito te traz o quê? Te aproxima de Deus. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos propor-nos por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. A prece torna melhor o homem, porque aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, nós somos eternos pedintes. Por muitas vezes, temos que pedir através do nosso mentor, que a gente não tem energia suficiente para chegar, às vezes, numa esfera mais alta, num nível espiritual mais elevado. Então, é o nosso mentor que faz esse trabalho. Então, converse mais com o seu mentor, né? Como diria Santo Agostinho, converse com o seu travesseiro, né? Diga o que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você deve melhorar, para quem você deve pedir desculpa no dia seguinte, porque você foi grosseiro. E todas essas coisas que, na realidade, foram muito bem ditas, por exemplo, no Sermão do Monte, né? Que é o maior discurso, que faz uma síntese dos grandes ensinamentos do Mestre Jesus. O Sermão do Monte é fantástico, a ponto de Humberto Roda dizer que se todos os livros do mundo fossem perdidos, só sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Tá? Aqui a gente, né, mostra para vocês, e eu fiz questão de dizer, eu tirei esse filme, quem puder, veja ele na Netflix, Maria de Magdala, né, onde mostra que Maria de Magdala era, na realidade, uma devota de Jesus, e não a prostituta que, né, a Igreja Católica tentou passar. Né? Maria de Magdala era um espírito extremamente preparado, que, na realidade, se você comparar a nível de cognição, né, talvez fosse dos 12 apóstolos a que mais tinha preparo cognitivo e que tinha as mesmas condições de amor que todos os outros. Porém, a Igreja Católica, num conceito, vamos dizer assim, de gênero, né, afasta a mulher para poder explicar o celibato dos padres. Né? Jesus não tinha mulher. Jesus foi um peregrino que viveu só e isso não é verdade. Né? Não podemos afirmar que Maria de Magdala chegou a ter nenhum tipo de relação amorosa com Jesus. Relação amorosa não é relação sexual. Tá? Não confunda. Porém, a Igreja Católica deturpa a verdadeira Maria de Magdala. Então, veja essa série, tá, da Netflix, Maria de Magdala, tá, que você vai entender o que eu estou falando. E nessa série, né, eu cito aqui exatamente o episódio, né, e o momento que isso aconteceu. Pedro, né, diz, poxa, mestre, como é que você conseguiu acalmar uma tempestade? E aí Jesus fala assim, poxa vida, porque eu tenho fé. Aí ele fala assim, mas fé, mestre, para acalmar uma tempestade? Aí Jesus olha para ele e fala assim, você acredita na Abigail? Aí ele fala, acredito. Por quê? Porque ela é minha esposa, né? Pedro responde a ele. E Pedro era distímico, né? Ele tinha a síndrome do mau humor. Por quê? Você acredita nela? Jesus falou, porque eu conheço ela bem. Aí Jesus fala, muito bem. Pois aí está a resposta para você. Quando você conhece bem o Pai, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você fala com ele, você aumenta essa relação. Quanto mais você faz isso, você passa a ouvi-lo mais.
É obviamente que essa audição acontece através da inspiração dos bons espíritos. Tá? Então, esse é o conceito de fé que Jesus ensina a Pedro. Outro conceito foi nas bodas de Canaã, que ele fala, né, que, na realidade, para que você possa realizar alguma coisa, você tem que criar ideoplastia. Então, ele, né, passa a Pedro exatamente esse conceito da necessidade de criar a ideoplastia. Então, quando você fizer uma prece, quando você estiver pedindo, você imagina o que você está pedindo, que já está acontecendo. E se já está acontecendo, você agradece. Tá? Então, né, nas palavras de Jesus, quando pedir, tem que saber que ele está escutando e que já aconteceu, que ele já te concedeu o que você pediu. Isso é a fé. Tá? Então, essa série de Maria de Magdala é fantástica. Então, eu recomendo que vocês assistam. Aqui eu coloco, né, na temporada 1, no episódio 9, né, aos 13 minutos do episódio 9. O caminho certo que te leva à luz, entendendo o significado das portas. Né? Então, uma coisa é a porta estreita, é vencer o mundo. Ou seja, domar seu ego e você vence o mundo. E outra coisa é vencer no mundo, são aqueles que cobiçam riqueza. Né? E aí eu lembro de Jesus dizendo, né, não amontoeis riquezas que as traças possam, né, corroer. Então, a maioria das pessoas está mais interessada em vencer no mundo do que vencer o mundo. Né? Daí, você entende que, por exemplo, quando eu posto um vídeo aqui do nosso curso, eu tenho lá 15 curtidas, né, ou 15, 16, 18 pessoas, às vezes, que assistem. Né? Aí o cara bota lá uma besteira, uma piada, né, ou uma crítica política, né? Aí tem 200 e não sei quantas. Aí ele bota lá um gracejo que quase chega a uma pornografia, aí tem 290, 500 curtidas, né? E por aí vai. Então, o mundo traz o conceito para o ser humano ainda de tentar vencer no mundo, né? De se deixar iludir pelas coisas que, na realidade, não têm a menor importância. Tá? A gente tem que aprender a vencer o mundo e não vencer no mundo. E, para isso, a estrada é tortuosa, né? O caminho é estreito, né? Para chegar na porta estreita. Tá? Então, você tem que saber se equilibrar, trazer o equilíbrio para a sua mente, trazer o conceito de autotransformação. Né? Essa imagem passa isso. E aí, quando você entende, deixai brilhar a vossa luz. Jesus sempre falava num conceito imperativo. Né? Ele não fala assim, olha só, vai tentando, que de tanto tentar, um dia você vai conseguir deixar brilhar a tua luz, que a tua luz é a luz crística. Né? É a luz que, na realidade, resplandece o Atman, que é a divindade que você porta. Então, deixa brilhar a tua luz. Para você fazer isso, tudo começa com autoconhecimento. Tá certo? Perdão. Como fugir da porta larga? Autoconhecimento e autoconsciência para domar seu ego. Depende da sua vontade em realizar a sua reforma íntima. Então, aqueles que não tiveram oportunidade de fazer o curso de reforma íntima, né, eu recomendo entrar lá no site do Gresg, né, assista aqueles vídeos de reforma íntima, é a coisa mais importante que você tem para fazer na vida. Né, aprender a domar o seu ego e vencer o mundo, e não vencer no mundo. Como posso saber se eu estou me tornando um homem de bem? Tá? Então, a partir daqui, todas as afirmações que eu tiro estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso principal objetivo da reencarnação é essa autotransformação. Então, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que lhe desejara que lhe fizessem. Esse é o homem de bem, tá? Dito pelas palavras de Jesus. Possuído do sentimento de caridade e de amor, ao próximo faz o bem pelo bem. Ou seja, aquele que busca
gratificação dos sentidos, gratificação, recompensa, agradecimento, na realidade não está fazendo bem. O bem é incondicional. Simplesmente você doa e não quer retribuição. Tá certo? Então, vamos avançar aí, por causa do avançar da hora. É indulgente para com as fraquezas alheias. Então, isso aqui é um problema sério, né? A gente parece que não aceita, às vezes, a falta de consciência ou de compreensão de uma pessoa. Às vezes nós estamos num estágio espiritual mais avançado que uma outra pessoa. Isso não significa que você deva, vamos dizer assim, menosprezá-la ou simplesmente ignorá-la. Tá? Por muitas vezes, se ela pedir, dê a orientação necessária. Mesmo que ela não peça, nunca atire pedra, nunca julgue. Joana de Ângeles diz que você, para julgar alguém, deveria conhecer todas as encarnações em todas as épocas daquela pessoa para julgar. Você não sabe o que aquela pessoa passou, quais os traumas que ela tem. Quando a gente trabalha na apometria, eu trabalho em apometria há muitos anos, a gente vê mazelas que estão ali presentes no perispírito, que são de encarnações, às vezes 5, 6 encarnações passadas, e vem atravessando encarnação por encarnação, e a pessoa não consegue se livrar dela. Então a gente tem que ser indulgente com a fraqueza das pessoas, tá? Como o Mestre Jesus foi. Não é vingativo, perdoa as ofensas, respeita. Tá? Respeita o nível de consciência de cada um. Tá? Considera essas coisas como um depósito, ou seja, tudo que Deus lhe dá, né, qualidades cognitivas, na realidade é um depósito, ele está confiando. Né? Se ele te deu conhecimento, passe isso. Né? Isso lembra aquele que enterrou os talentos ao invés de multiplicá-los. Né? Então, Deus quer que a gente multiplique os nossos talentos, que a gente passe à frente, que a gente multiplique as nossas possibilidades que Deus nos concede. Trata-os com bondade e complacência. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Tá? Conclusão de como proceder para se tornar um homem de bem. Marco, tudo isso que você está falando está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá. Então, o que a gente fez aqui foi uma síntese. Então, na realidade, você está vendo que tudo que eu estou falando é do Cristo. Então, o Espiritismo é uma crença cristã. Nós encarnamos para aprender a amar, para nos tornarmos homens de bem. E isso começa com autoconhecimento. Eu já falei isso 200 vezes. Ou seja, o autoconhecimento que conduz à autoconsciência e à autorrealização. Isso passa pelo processo ascensional de purificação, ou seja, tira de você as densidades. O conceito de iluminação só vem quando você tirou as densidades, para chegar um dia a falar o que o nosso Mestre Jesus falou: eu e o Pai somos um. Esse é o conceito de união. Nesse momento, a energia crística resplandece em você e você está jungido ao Pai. Talvez demore algum tempo, mas todos nós chegaremos lá. Esse deve ser o objetivo de todo encarnado: domar suas más tendências, seus defeitos e vícios morais, né, para oportunizar essa sua transformação. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática das leis de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essa é a conclusão da questão 918 do Livro dos Espíritos. Aqui está a escala da evolução humana. Vou ter que acelerar para chegar no final, que faltam 6 minutos. Né? Então, está mostrando aqui exatamente que como é que você chega ao processo de evolução. Tudo começa com a informação que você adquire. Posteriormente, essa informação que é repetida, disciplinada, né, traz um conceito de mudança. Essa mudança faz um convívio, e você estabiliza a mudança para chegar no conceito de conhecimento. Então, conhecimento você não recebe, você produz. Você recebe informação, tá certo? Ao ponto de colocar isso em prática, né, segundo as leis que você sabe que são eternas e divinas, isso chama-se sabedoria. Quando você está nesse nível, você está pronto para a transformação. É o caso, por exemplo, da lagarta que vira borboleta. Exatamente uma metáfora que pode ser utilizada aí, tá certo? Então, tudo depende do autoconhecimento, a gente já viu, né? Isso é exatamente a evolução humana que todo espírita deve trilhar. A justiça divina depende do arrependimento, do aprendizado e do entendimento das relações kármicas. Quando a gente fala, né, da justiça divina, pode ter certeza, o que você planta, você vai colher. Tá? E essa colheita, às vezes, não acontece numa vida.
né? Você tem que reencarnar muitas vezes para poder fazer esse aprendizado e esse resgate. Tá? Tem que aprender a perdoar primeiro a si mesmo e perdoar o próximo, né? Perdonare, na palavra latina. Tá? Então, não foi à toa que o Mestre Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminham juntos. Né? Ou seja, não tem inimigos nessa vida, porque esses inimigos seus nessa vida se tornarão inimigos em vidas futuras. Tá? Então, reconcilia-te com ele, se aproxima dele, tá? Principalmente se ele for um parente. Eu não falo com meu pai, eu não falo com meu irmão, não falo com... Pare com essa besteira, se aproxima dessas pessoas, porque vai ser muito mais difícil. Você só vai entender isso quando você desencarnar. Você fala assim: puxa, eu tive a oportunidade de me reconciliar, mas o meu orgulho não deixou. Pensa nisso. Conceito de utilidade e necessidade, né? Então, é fundamental, né? Isso é a primeira condição sine qua non para que você seja resgatado, por exemplo, no umbral. É o arrependimento. Eu nego repetir o que eu fiz, ou seja, a tendência que eu tive, né, de vício, ou de imoralidade, ou de má conduta. Né? Por isso que os primeiros cristãos, quando viam que tinha alguém com dificuldade, iam para a porta, né, e aí, fazendo uma tradução para o grego, diziam metanoia, metanoia, ou seja, meta, vá além, noia, mente, vá além da mente, saia da mente. Se você ficar na mente, o orgulho pode te controlar e te trazer o conceito de ação, pensar, sentir e agir. Então, metanoia. Tem que educar, né, a si mesmo para aprender a verdade, né, e o conceito de educar-se traz o conceito de aprender. Eu nego estar preso. Se eu nego estar preso, preso aqui, Marco? Aí tua própria ignorância, a ilusão do mundo material e os apegos e desejos do teu ego. Quando você entende isso, você se liberta. Conheceis a verdade e ela te libertará, como disse o Mestre Jesus. Relações kármicas entre pais e filhos, entre homem e mulher, entre colegas e amigos, entre grupos e povos e etnias. Então, na realidade, o karma é uma oportunidade de resgate e aprendizado. Muita gente blasfema, está passando por isso, como a gente viu no vídeo, culpa às vezes o obsessor, né? O obsessor, coitado, às vezes, fala assim: poxa, deixa eu trabalhar, cara, você não deixa, porque você mesmo se auto-obsedia, né? Então, temos que pensar nisso para poder saldar nossas dívidas pretéritas. Recomendo a leitura desse livro, tá? É um livro fantástico. Você não vai encontrar mais ele para vender, você procura no sebo, tá? Ele já foi esgotado. Mas é um livro fantástico que fala a história do comandante e subcomandante na falange dos leões, né? Antes de Cristo. Tá? Então, por que eles passaram tiveram essa passagem, né, bastante triste, né, no voo da TAM, no 3054, que foi o maior acidente da história da aviação brasileira. Né? E o livro foi inspirado por Santos Dumont. Tá? Então, vale a pena você ler esse livro. Potencial do ser humano, né? Como diria Joana de Ângeles, né, nesse clássico, né, estudo da psicologia de Joana, foi feito por um núcleo de estudo de psicologia lá em Salvador, junto vamos dizer assim, a orientação de Divaldo, né, foi editado por Joana de Ângeles. O organismo tem sublimes recursos por sermos uma máquina divina, na qual a mente, sendo independente do corpo, pode atuar sobre o mesmo. Ou seja, você tem que disciplinar. A mente é considerada como um corcel selvagem, ou seja, um cavalo indomável. Se você deixa o indomável te reger nas ações, pensamentos, você está em maus lençóis. Tá? E aí, livros científicos, né, a Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que é compartilhado, né, um conceito muito próximo do Deepak Chopra, né, nesse livro Saúde Perfeita, onde ele fala que nós somos capazes de mudar a nossa biologia pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. As nossas células estão constantemente ouvindo o padrão vibracional do nosso pensamento e elas se transformam. Pense sobre isso. Você pode domar uma doença pelo teu pensamento, pela tua fé. Quem somos e cuidado que a gente tem que aprender a ter. Tá? Eu já falei sobre isso inúmeras vezes, né? Na realidade, nós somos uma centelha divina, nós não somos o corpo.
Tanto é que o pessoal fala assim, eu tenho um espírito. Não, você não tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. Né? E nós temos corpos perispirituais que fazem exatamente o quê? O desadensamento energético. Então, o que nos chega, o padrão vibracional do espírito é muito alto. Então, para que ele chegue, né, ao conceito do comando do próprio corpo, ele tem que ir desadensando, ou seja, diminuindo o padrão vibracional. Para isso é que serve o perispírito. A gente já viu isso, né? Aí tem os corpos superiores, né? São 3 corpos superiores e 4 inferiores. Os estados ascensionais da alma, no conceito de depuração, iluminação e união, a gente só conhece Jesus nesse estágio de espírito puro. Evolução do princípio inteligente, desde o reino mineral, onde tem um princípio inteligente, porém está adormecido, tá? Nós, do átomo ao arcanjo, o princípio é o mesmo, como diria Emmanuel, né? Então, tá, o processo aí evolutivo, os estágios que nós passamos, né, no reino elemental, e posteriormente, né, dentro do reino elemental, de acordo com o conceito energético, passamos por experiências como elementais da terra, do ar, do fogo, né? E todos nós vivemos todo esse conceito. Então, nós viemos daqui, ó. O princípio inteligente que estava adormecido aqui foi evoluindo, evoluindo até chegarmos ao reino nominal. Ou seja, nascemos simples e ignorantes e o princípio de evolução é o mesmo para todos. O espírito, aí vem a Ciliaf, né, que são as atribuições do espírito, né? Deixa eu dar uma acelerada aí para entender. O conceito de desdobramento, que a gente está cansado de falar, que fica sempre, né, a forma de você diferenciar quando você está num trabalho desdobrado, eu já fiz muito isso. Como é que a gente diferencia quem está encarnado ou quem está desencarnado? Quem está encarnado, se você olhar no posterior da nuca, ele tem um fluido, né, muito sutil, meio azulado, que é exatamente o fluido que traz o conceito do que a gente chama de cordão de prata, né? Enquanto o corpo adormece, o corpo espiritual sai para fazer, né, um trabalho, para fazer um tratamento ou para fazer um estudo, tá? Dependendo da tua forma antes de dormir. Ou seja, nunca esqueça de fazer sua prece. Aqui, né, terminando o conceito dessas forças, né, que agem, quando você está, às vezes, desdobrado, principalmente quando você está desdobrado, você pode ser alvo não só de captura, mas de ataques, né? E a forma de você conseguir se defender é o asna, que é o nível de consciência que você projeta, fortalecendo a tua alma, e o conceito da vontade, que é expelido pelo gástrico, ou seja, pelo plexo, né, solar. Então, quando você junta a tua consciência, né, junto com a tua vontade, reforçando o teu escudo áurico, né, você fica imune aos ataques que podemos sofrer. Porém, se você fizer a sua prece antes de dormir, dificilmente isso aqui vai acontecer. Bom, aqui temos os anexos, né? Estou passando aí, acho que 2 minutos, quase 3 minutos, e aí fica para vocês a importância do Evangelho no Lar, né? Eu coloquei aí detalhes de como fazer o Evangelho, os livros psicografados de Chico Xavier. Então, detalhe, é comum a gente falar dos livros, aí está o roteiro, né, do Evangelho no Lar, aqui está os livros do Chico Xavier. Eu indico esse site, por quê? Marco, eu queria saber mais sobre esse livro aqui, ó, Cartas do Evangelho. Se você for nesse site aqui, você vai encontrar exatamente isso aqui. Aqui vai ser um link. Se você clicar, você vai ter acesso ao livro e você vai, inclusive, baixar o livro. Tá? Então, os mais 600 livros de Chico Xavier estão todos aí. Tá? Eu fiz uma pesquisa, consegui pegar, e estão todos aí indicados para que você possa ter acesso a qualquer um deles. Existem outros livros, né, que foram publicados, né, depois do desencarne, mas, na realidade, foram coletâneas dos livros anteriores, entrevistas ou biografias, né, do próprio amado, né, irmão em Jesus, que é lá atrás o João Evangelista, que, posteriormente, você pode constatar, né, as reencarnações, e as reencarnações do Chico estão nesse site aqui.
é um professor, né, Luiz Fernando Amaral. Eu acho ele uma pessoa muito dedicada à divulgação do conhecimento espírita. Então, achei que, realmente, dentro dos meus estudos sobre teologia, sobre o conceito de entender melhor, tem todos os livros que falam da biografia de Chico, eu vi muita coerência, por isso eu passei para vocês aqui. Né? Desde o patriarca Isaac, lá em Canaã, então veja o espírito de Chico Xavier como é antigo. Ele foi Isaac, né? Que, na realidade, estava lá atrás, que posteriormente, né, filho de Abraão, ele se torna, né, um grande, vamos dizer assim, um grande divulgador da fé cristã, tá certo? Então, tem todas as reencarnações dele aí, né? Foi Platão, João Evangelista, Francisco de Paula, Francisco de Assis, né? Allan Kardec, como a gente conheceu, né? Hipólito Leão Denisard Rivaio, né? E chegando a Chico Xavier, tá? Então, Chico Xavier, só para vocês terem uma ideia, né, através da Lei 14.201 de 2021, né, o nome dele foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria, documento que preserva os nomes das figuras que marcaram a história do Brasil, né, e encontra-se no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, em Brasília. Então, olha o teor desse espírito, tá certo? Então, ele veio dar continuidade ao que Kardec, ou seja, ele mesmo, tinha feito encarnação anterior, porque ele deveria dar continuidade. Aí, poxa, eu queria saber mais sobre isso. Compre esse livro, tá? Reencarnação de Allan Kardec, Chico Xavier, onde você consegue ver, tá, que Carlos Bacelli traz uma coerência muito grande. Tá? E lembrando obras póstumas, né, eu trago esse conceito aqui, os espíritos disseram a Kardec, isso foi revelado a ele, estava, né, num papelzinho que posteriormente Leon Denis, junto com outros, consegue trazer para o livro chamado Obras Póstumas, né, que foi produzido e editado 21 anos depois da morte de Kardec, e foi dito a Kardec o seguinte: seu desencarne está próximo, você ficará no espaço cerca de 40 anos, para depois voltar à Terra e completar sua missão junto ao Espiritismo. Os espíritos disseram isso a Kardec. Só para lembrar, Kardec desencarna em 1869 e Chico Xavier reencarna em 1910, aproximadamente 40 anos. Então não é coincidência, tá certo? Só tenho a agradecer, pedir desculpa por ter passado 5 minutos, mas eu acho que valeu a pena pelas informações que a gente traz e a possibilidade de torná-los, vamos dizer assim, mais conscientes da necessidade da sua reforma íntima, ok? Muito obrigado, meus irmãos. Namastê. Obrigado ao Greg por me dar essa oportunidade. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Um beijo, pessoal, para todo mundo. Até mês que vem. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.